Você já parou para pensar que talvez você esteja vivendo como se fosse imortal, mas perdendo tempo como se tivesse só mais um dia de vida? Veja, a verdade mais absurda e ao mesmo tempo mais ignorada é essa. O tempo é a única coisa que temos. E é a única coisa que não controlamos. Você sabia que as pessoas que menos valorizam o tempo são, curiosamente, as que mais reclamam da vida? Pois é. E eu estou aqui hoje para te mostrar o porquê disso. Quando eu era jovem, minha avó costumava repetir uma frase que, na época, soava quase como poesia de tanto que ela dizia: "Logo eu vou embora, querido." Ela dizia isso com 60 anos. E sabe o que aconteceu? Ela viveu até os 94. 34 anos repetindo a mesma coisa. 34 anos acreditando que o tempo dela estava por um fio, quando, na verdade, ainda havia uma estrada longa pela frente. É curioso como isso acontece com quase todo mundo, não é? A gente sempre acha que tem tempo, ou acha que não tem nenhum. Vivemos entre esses dois extremos, ou acreditando que a vida já acabou para nós, ou achando que podemos deixar tudo para depois. Mas não existe depois. Existe agora. Na mesma época, eu tinha um amigo, Bob Yates. Nós éramos inseparáveis. Dois garotos, cheios de planos. Ele conseguiu tirar a carteira de motorista antes de mim. Estava empolgado. Livre. Era um daqueles dias normais. Você conhece esse tipo de dia, onde nada parece especial. Mas é exatamente nesses que tudo pode mudar. Ele estava dirigindo na estrada de Kingston Road, em Toronto, com latas de tinta vermelha no caminhão. Perdeu o controle, bateu numa estrutura de ponte e foi isso. 16 anos. A vida dele terminou ali. Você consegue imaginar? Um garoto de 16 anos, com toda uma vida pela frente, literalmente esmagado contra o concreto. O vermelho da tinta ficou espalhado naquela ponte por anos. Era impossível passar ali e não lembrar do que aconteceu. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você tivesse perguntado a ele 30 minutos antes do acidente quanto tempo ele achava que tinha, o que você acha que ele teria dito? Tenho meio século pela frente. Mas ele não tinha nem meia hora. A minha avó achava que ia embora logo. Viveu mais 34 anos. Meu amigo, tão jovem, nem viu o amanhã. Essa é a parte que ninguém gosta de encarar. Você não sabe quanto tempo tem. Pode ser 30 anos, pode ser 30 dias, pode ser 30 minutos. E ainda assim, você vive como se fosse eterno. Você acorda, se distrai, enrola, procrastina e chama isso de viver. Não é. Isso é desperdiçar a única coisa que não pode ser recuperada: o tempo. A maioria das pessoas vive como se o hoje fosse uma obrigação e o amanhã uma garantia. Mas o amanhã é só uma ilusão confortável que a gente usa para fugir da responsabilidade de agir agora. Quantas vezes você já pensou: mais tarde eu resolvo isso. Semana que vem eu começo a dieta. Mês que vem eu me organizo financeiramente. Quando sobrar um tempo, eu faço aquele curso. Mas esse mais tarde nunca chega, não é? E quando você percebe, se passaram 5 anos, 10, às vezes a vida inteira. E aí vem o peso. O peso de olhar para trás e ver que o tempo passou e você ficou no mesmo lugar. Sabe por quê? Porque você estava ocupado demais com coisas que não importavam. Quantas notificações você já abriu hoje? Quantas horas já gastou rolando o celular, assistindo programas que você nem lembra depois? Quantos compromissos aceitou por medo de dizer não? Quantas vezes se sabotou com a desculpa de que não era o momento certo? Eu não estou aqui para te julgar. Eu estou aqui porque eu já vivi isso. Porque também perdi muito tempo acreditando que precisava esperar algo acontecer para então começar a viver de verdade. Mas a verdade é que você já está vivendo, agora. Este momento, enquanto você me ouve, é o seu tempo passando, e você está literalmente trocando minutos da sua vida por essa escuta. Então, faça valer. Sabe o que mais me marcou naquela época? Foi o contraste.
uma senhora dizendo que vai embora há décadas e um garoto que nunca imaginou que ia partir. Esse contraste me despertou, me fez perceber que a única coisa que importa é o que fazemos com o agora. E é isso que eu quero que você entenda hoje. A sua vida acontece neste instante, não amanhã, não quando você conseguir mais dinheiro, não quando for promovido, não quando tudo estiver perfeito. A vida é aqui, enquanto você respira, enquanto seu coração bate, enquanto o tempo escorre invisivelmente, como a areia de uma ampulheta. Você não tem como virar a ampulheta da vida e começar de novo. Não existe replay. Por isso, preste atenção. Cada escolha que você faz hoje está construindo ou destruindo o seu futuro. Cada sim que você dá por medo de dizer não, rouba um pedaço do seu tempo. Cada hora gasta com distrações é uma hora que você não vai recuperar. Descansar é necessário. Se divertir é importante. Mas se isso virou fuga, então você não está vivendo. Você está apenas ocupando espaço. E viver é muito mais do que isso. Se eu pudesse te dar um conselho agora, seria: seja brutalmente honesto com você mesmo. Liste tudo que tem roubado o seu tempo, tudo que você faz automaticamente sem pensar e pergunte: isso está me levando para onde eu quero chegar ou está me afastando? Se não estiver ajudando, corte. Simples assim. A vida é curta demais para desperdiçar com o que não transforma, não edifica, não move você para frente. Você pode mudar tudo, mas só se decidir agora, porque o tempo não espera. E a vida, a sua vida, está acontecendo neste exato momento e você precisa estar presente para vivê-la. Já parou para pensar que todo mundo no planeta recebe o mesmo depósito de tempo todos os dias? 24 horas, 1.440 minutos, 86.400 segundos. Não importa se você é presidente de uma empresa multinacional, entregador de aplicativo ou dona de casa. O tempo é igual para todos. Ainda assim, algumas pessoas constroem impérios, enquanto outras não saem do lugar. Como isso é possível? A resposta é simples e brutal. Não é sobre quanto tempo você tem, mas o que faz com ele. A maioria vive como se o tempo fosse elástico, como se desse para caber todos os sonhos, distrações e desculpas. Mas o tempo é implacável. Ele não espera, não para, não volta. Ele vai. E quem não vai com ele, fica. Por muitos anos, eu também caí nesse ciclo, esperando o momento certo ou mais tempo livre para começar algo importante. Até que entendi. O tempo não aparece. Ele precisa ser criado, respeitado e usado com intenção. A armadilha é pensar que estar ocupado é o mesmo que ser produtivo. Mas estar ocupado é fácil. Qualquer um consegue preencher o dia com tarefas, reuniões, compromissos, redes sociais, mensagens e correria. Mas estar ocupado não é o mesmo que estar avançando. Não é o mesmo que estar crescendo. Tem muita gente cheia de coisas para fazer e vazia de propósito. Existe uma diferença gigantesca entre atividade e produtividade. E é aí que entra o fator que separa os que vivem de verdade dos que apenas sobrevivem. A consciência de onde o tempo está sendo investido. A Universidade de Harvard conduziu uma pesquisa com mais de 70 mil pessoas ao longo de décadas. O que eles descobriram foi revelador. As pessoas mais felizes não eram as mais ricas, nem as que trabalhavam menos. Eram aquelas que conseguiam usar o tempo com mais clareza, que sabiam dizer não, que organizavam o dia em torno de prioridades, que decidiam conscientemente o que era importante e o que era ruído. E aí vem um ponto que talvez doa um pouco, mas é necessário. Se você não controla o seu tempo, alguém vai controlar ele por você. Quantas vezes você já aceitou convites ou demandas que não queria, só para agradar? Quantas vezes deixou de fazer algo essencial para você? Porque estava ocupado demais resolvendo o que era urgente para outra pessoa? Cada vez que você diz sim para algo que não importa, você diz não para algo transformador.
Steve Jobs foi um dos maiores gênios da nossa geração. Ele não era apenas inovador. Ele era obcecado por tempo. Cada minuto devia ter sentido. Ele disse: "A única forma de fazer um excelente trabalho é amar o que você faz. E a única forma de amar o que faz é não perder tempo com o que não ama." Por outro lado, Michael Jackson, um artista brilhante, também nos ensina uma lição. Ele tinha talento, fama, recursos, mas perdeu o controle do próprio tempo. Foi sugado por agendas exaustivas, pressões externas, um sistema que o impedia de parar, respirar, estar presente. E no final, isso o consumiu. O tempo não usado de forma saudável se transforma em peso, em colapso. Enfim, você já sentiu como se estivesse apenas cumprindo tarefas? Empurrando os dias com a barriga? Tentando apenas terminar a semana? Isso não é vida. Isso é sobrevivência. E foi por isso que tomei uma decisão radical. Comecei a dizer não. Não para tudo que não me fazia crescer. Não para distrações, culpa, convites vazios e para a ideia de que meu tempo valia menos que o de outros. Foi essa decisão que me permitiu construir um negócio global, impactar milhões e viver com um propósito que me faz levantar todos os dias com energia e direção. E você? Está no controle do seu tempo ou sendo levado pela maré? Cada segundo está sendo usado ou desperdiçado. E daqui a 20 anos, isso será claro. E a única pergunta que vai importar será: o que eu fiz com o tempo que me foi dado? É por isso que hoje quero te provocar a fazer algo simples, mas poderoso. Anote tudo o que faz durante o seu dia, desde acordar até dormir. E depois pergunte com honestidade: quanto disso realmente importa? O que me leva para frente? O que não tiver propósito, elimine. O que não constrói, corte. O que te afasta de quem quer ser, descarte. Seu tempo é a sua vida. E ela é sagrada. E está passando, agora mesmo. Imagine uma ampulheta, aquela que usamos para marcar o tempo de forma visual, quase hipnótica. A areia no topo representa o que ainda está por vir. A do fundo representa o que já passou. Mas o que importa mesmo é a que está caindo agora. É nesse instante que a vida acontece, que as decisões são tomadas, mas, mesmo sabendo disso, a maioria das pessoas vive como se não soubesse. Presas ao passado, às mágoas e frustrações, ou projetadas no futuro, esperando o cenário perfeito que nunca chega. Mas a única coisa que existe de fato é o agora. E ele está sendo desperdiçado, negligenciado, como se fosse infinito. Tenho ampulhetas na mesa, na estante, na janela, não como decoração, mas para lembrar que cada segundo importa. A vida está passando enquanto você pensa se deve agir ou não, se deve correr atrás do que realmente quer ou continuar esperando. No começo da minha jornada, ao estudar a mente e a lei da atração, entendi algo que mudou tudo. O que faço agora cria meu futuro. Viver com essa consciência é raro, pois a maioria espera o momento certo, o que nunca chega, porque ele já está aqui, no agora. Quer mudar? Não espere segunda-feira, o ano novo ou as férias. A mudança real começa com uma decisão simples: fazer algo diferente hoje. Talvez você pense: estou tão longe do que quero, um passo agora não vai adiantar. Mas esse pequeno passo é a única coisa que você realmente tem. Se você não plantar agora, não haverá o que colher amanhã. E sim, mudar o agora exige romper padrões e estar presente de verdade. A ciência mostra que o cérebro se molda pelos hábitos diários. Mais de 40% do que você faz é inconsciente, no automático. Se você não despertar, o tempo passará e sua vida seguirá sem você estar realmente nela. Por isso, feche os olhos e respire agora. Esqueça ontem. Esqueça amanhã. Agora você pode pensar diferente, mudar atitudes, começar aquele projeto, dar o primeiro passo. Tudo começa no agora. Se não começar agora, quando?
Eu lembro de uma noite no escritório, cansado, sozinho, e pensei, é agora ou nunca? E naquele instante, eu decidi criar o esboço do programa de mentoria que mais impactou vidas. Porque tudo começa no agora. Aquele momento, aquele simples momento de presença, de ação, de agora, se transformou em algo gigantesco e tudo começou com uma decisão, uma escolha. Sabe o que me dá arrepio até hoje? Pensar que, se eu tivesse adiado, talvez aquele impulso tivesse morrido ali e tudo o que construí a partir disso talvez nunca tivesse existido. Você também já teve esses momentos, não teve? Momentos em que sentiu que precisava agir. Mas não agiu, e depois ficou com aquele gosto amargo na boca, pensando no que poderia ter sido. A boa notícia é que o agora sempre está disponível para você. Ele não julga o que você fez antes, não exige perfeição, só pede presença. E presença é um ato de coragem. É você dizer, eu estou aqui, eu estou vivo, e eu escolho fazer algo com isso. Então, se você quer mudar de vida, não precisa esperar mais nada. Comece agora. Escreva aquela ideia, levante daquela cadeira, cancele aquele compromisso inútil, faça o que precisa ser feito. Não importa quão pequeno seja, porque a vida não espera. E o tempo, esse tempo que você sente escorrer, é sagrado demais para ser desperdiçado. Agora é o momento, e se não for agora, nunca será. A coisa mais frustrante que existe é saber exatamente o que precisa ser feito e ainda assim não fazer. Você já sentiu isso? Aquela sensação de estar consciente de que precisa mudar, tomar uma decisão, sair de uma situação. Mas mesmo com essa clareza, você continua paralisado. É como se houvesse uma força invisível te puxando de volta para a rotina que você diz odiar. E essa força tem nome: auto-engano. A maioria das pessoas vive dizendo que quer uma vida diferente, mas se recusa a mudar o comportamento que as mantém presas. Querem mais dinheiro, mas não mudam a forma como tratam o próprio tempo. Querem mais liberdade, mas continuam dizendo sim para tudo o que as prende. Querem paz, mas alimentam o caos todos os dias com decisões pequenas, que parecem inofensivas, mas que somadas criam um abismo entre onde estão e onde gostariam de estar. E o mais trágico é que muitas dessas pessoas já desistiram, mas continuam se movimentando, acordando, trabalhando, fingindo que está tudo bem. Por fora, vida normal. Por dentro, frustração silenciosa. E cada vez que se dá conta disso, a pergunta vem como um soco no estômago. Por que eu continuo adiando minha própria vida? Medo de dar certo e não saber lidar. Medo de decepcionar alguém. Medo de se decepcionar com você mesmo. Mas deixa eu te contar uma verdade simples e poderosa. A única maneira de vencer esse medo é parando de adiar. A vida que você quer não vai acontecer sozinha. Ela depende de ação. E ação exige decisão. E toda decisão nasce no agora. Eu já perdi as contas de quantas pessoas me disseram chorando: Bob, eu tive a chance, mas deixei passar. E o que restou para elas foi o peso de saber que a vida poderia ter sido completamente diferente, se tivessem simplesmente começado. Eu lembro de um desses casos até hoje. Era um homem que trabalhava numa grande empresa, bem posicionado, salário estável, mas infeliz. Ele sonhava em abrir seu próprio negócio. Tinha ideia, tinha capital, algo em torno de R$ 200 mil. Tinha até apoio da família. Só não tinha coragem. E por anos ele dizia: ano que vem eu saio. Ainda não é o momento. O ano nunca chegou. Ele foi demitido numa reestruturação e, já esgotado emocionalmente, não teve forças para começar do zero. Anos depois, encontrei ele como consultor de uma empresa pequena. Me disse: se eu tivesse agido quando ainda estava forte, talvez hoje eu tivesse minha liberdade. Você entende o que isso significa? Que enquanto você está esperando o momento ideal, a sua força está diminuindo. A sua clareza vai se apagando. O seu entusiasmo vai se esgotando. Por isso eu sempre digo: não espere mais. Não espere melhorar.
Não espere as condições ficarem perfeitas, porque elas nunca vão ficar. É a sua atitude que precisa mudar, não o cenário. A psicologia moderna tem um termo para isso: procrastinação emocional. É quando você evita ações importantes porque elas exigem que você encare a realidade. E o seu cérebro, para te proteger da dor, te distrai com coisas mais confortáveis: redes sociais, comida, TV, conversas inúteis, trabalho excessivo, tudo para te manter longe do que realmente importa. E a única saída é encarar. É dar o primeiro passo. Mesmo com medo, mesmo sem garantia, mesmo sem saber tudo. A ação gera clareza. A clareza gera direção. E a direção te leva ao destino. Agora, se você está me ouvindo até aqui, eu quero te propor um desafio. Escolha uma coisa que você tem adiado, apenas uma, e tome uma atitude concreta em relação a ela nas próximas 24 horas. Não importa o que seja. Fazer uma ligação, cancelar um compromisso, iniciar um projeto. Não pense demais, só haja. E veja como isso vai te fazer sentir vivo de novo. Porque é isso que você está buscando no fundo, sentir-se vivo. E a vida não está no amanhã. Ela está na coragem de agir hoje, agora. Mesmo que você comece pequeno. Porque o que importa não é o tamanho da ação, mas a decisão de não adiar mais. É assim que a vida muda. Um agora de cada vez. O agora é tudo o que você tem. O passado já se foi, o futuro é incerto. Mas o que você faz neste exato momento tem o poder de transformar completamente a sua vida. E se você parar de desperdiçar seu tempo com o que não importa, vai descobrir uma força dentro de você que talvez nem sabia que existia. E se isso fez sentido para você, então você está pronto para subir mais um degrau na sua jornada. O próximo vídeo que está aparecendo na tela vai te levar ainda mais longe. É lá que você vai dar o próximo passo para se tornar 1% melhor do que você é agora. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje. Eu te espero lá no próximo vídeo.